A paz do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Estamos começando o nosso culto desta noite, onde nós vamos ter o privilégio, mais uma vez, apesar de não estarmos na nossa congregação habitual, nós vamos estar participando deste momento, onde nós vamos estar partilhando a palavra de Deus para o nosso coração nesta noite. E eu, nesta hora, peço que todos estejam com o seu coração voltado para o trono de Deus e pedindo a Ele que fale ao seu coração, que ministre na sua vida, que alimente a sua alma com a sua palavra, com a sua presença, porque só a presença dEle é que realmente nos alimenta, que nos fortalece. E essa presença é através da palavra dele. A palavra pregada, a palavra lida, a palavra cantada. E é isso que nós pretendemos com esse momento que vamos transmitir a todos os nossos irmãos. E eu gostaria nesta noite de partilhar convosco um texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, é um texto muito conhecido da igreja, um texto que eu gosto muito, um texto que fala muito ao meu coração, e eu tenho certeza que também fala ao seu coração e vai continuar falando ao seu coração em nome do Senhor Jesus. Nós ontem estivemos transmitindo ali na igreja o nosso primeiro culto online e foi uma palavra voltada para a oração, onde eu vejo a grande necessidade de que nós estejamos em oração, clamando ao Senhor, buscando a sua face, para que Ele nos fortaleça nesses tempos de dificuldades. E eu quero aqui fazer menção a todos aqueles que estão vivendo um tempo de oração neste momento, e eu queria mencionar o nosso corpo diaconal, que está empenhado em oração, inclusivamente no horário do culto, que é das 7 até as 8h30, por aí. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus esteja realmente enchendo vocês com a sua presença gloriosa e através da vida de vocês, abençoando a igreja do Senhor Jesus, abençoando essa cidade, abençoando essa nação que tanto precisa das nossas orações. Então, como igreja do Senhor Jesus, nós temos esta responsabilidade de orar, de clamar, de buscar a face do Senhor em favor de todos os necessitados, mas inclusivamente da sua igreja, da igreja do Senhor Jesus, da igreja presbiteriana renovada em especial. Então eu queria aqui fazer menção a todos vocês e que Deus esteja fortalecendo ricamente a vida de vocês. E nesta noite eu gostaria de trazer um texto que está, portanto, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, a partir do versículo de número 36. E, aliás, antes de ler o texto, gostaria de motivar também não só os diáconos, mas toda a igreja que esteja empenhada nisso, nesse tempo de oração, amém? Tenha os diáconos como exemplo, não é? Como homens e mulheres de Deus, não é? E os exemplos a seguir, tá? Então que Deus esteja realmente levando toda a igreja para um tempo de oração nesse tempo, nesses dias. O texto sagrado diz-nos o seguinte, que depois da Santa Ceia, que foi celebrada, que foi ministrada pelo Senhor Jesus,
depois da Páscoa, depois de Pedro sendo avisado de que ele trairia Jesus, negaria Jesus, melhor dizendo, então Jesus diz no versículo de número 36, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E diz a palavra do Senhor no versículo número 37, e levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Eu gostaria de ir lendo o texto e falando acerca do texto, e eu acho esse versículo 37 de um valor inestimável, como toda a palavra de Deus, mas em especial esse versículo de número 37, quando nós vemos aqui Jesus partilhando com os seus discípulos do seu momento de angústia, do seu momento de dor, do seu momento de tristeza, profunda tristeza. A Bíblia diz que ele então leva consigo Pedro, Tiago e João, fala os 2 filhos de Zebedeu, mas sabemos que tratava-se de Tiago e João, e diz a palavra de Deus que ele começou a entristecer-se e a angustiar-se. Eu acho interessante que até aqui acho que era algo muito dele, tá? Ele até então ele não havia ainda passado isso para os discípulos, apesar de que no seu aspecto, eu acredito que o aspecto de Jesus, né, era um aspecto de tristeza, era um aspecto de angústia, né? Então eu gostaria de dizer para a igreja do Senhor Jesus nesta noite, de que, amados, Getsêmani, a palavra Getsêmani, aliás, ela quer dizer lugar de prensa de azeite, né? Prensa de azeite, eu achei essa expressão tremenda. E esse Getsêmani aqui, então, de acordo com o versículo que nós acabamos de ler, é lugar de tristeza. O Getsêmani é lugar de profunda angústia. O Getsêmani, aliás, eu vejo como, penso que às vezes até a forma de falar agora vai até quase que cair numa contradição, mas não. Eu vejo aqui Getsêmani como um lugar onde nós sofremos por antecipação. Nós nos angustiamos por antecipação. Jesus estava se angustiando por algo que ainda viria, que ainda iria acontecer, né? Mas também, queridos, Getsêmani também é um lugar onde nós antecipamos a nossa vitória. É no Getsêmani que nós antecipamos a nossa vitória. Se nós não vamos para o Getsêmani, quando nós enfrentarmos as nossas dificuldades, quando nós enfrentarmos as nossas lutas, fisicamente falando, nós não estaremos preparados para enfrentar essas lutas que hão de vir. E, portanto, eu vejo então o Getsêmani como um lugar de tristeza, sofrimento por antecipação, mas vejo também o Getsêmani como um lugar de vitória antecipada. E diz assim a palavra do Senhor, continuando no versículo número 38. E aí, versículo 38, aí ele vai e partilha com os discípulos. Aí ele vai e abre o coração. E ele então expressa para os discípulos aquilo que realmente ia na sua alma. E ele diz assim: então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo. Isso
é extraordinário. Jesus não queria, queridos, entrar na solidão física, na solidão pessoal. Jesus era era e é um ser relacional. Ele necessitava dessa presença humana com ele. Por isso ele vai e diz: ficai aqui e vigiai comigo. Oh, glória a Deus. Queridos, Jesus dá uma lição da necessidade de igreja, da necessidade que nós temos como corpo de Cristo, para que nós possamos fortalecer uns aos outros. E eu sei que esse momento que nós estamos passando é um momento difícil, porque nós não podemos estar juntos, nós não podemos nos tocar, nós não podemos nos abraçar, nós não podemos nos juntar e ali nos confraternizar. Mas nós podemos, através dos meios de comunicação, transmitir uma palavra de conforto para o coração dos nossos irmãos. E é isso que nesta noite nós estamos fazendo, transmitindo essa palavra. E que Deus venha tocar profundamente no seu coração. Então, assim como Jesus disse para os seus discípulos, então eu também vos digo, estejamos juntos, fiquem uns com os outros, vamos estar em unidade, não vamos nos separar, ainda que estejamos geograficamente separados, cada um na sua casa, mas estejamos juntos num só espírito, voltado para o trono do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então diz a palavra do Senhor no versículo de número 39. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Aqui nesse texto, nesse versículo, então nós vemos Jesus orando e pedindo ao Pai, em oração, que o livrasse da cruz que o esperava, do sacrifício que ele teria que prestar, que fazer ali na cruz do Calvário. Então ele vai e pede ao Pai, se possível, passa de mim este cálice. Então nós vemos aqui Jesus expondo a sua vontade, mostrando a sua fraqueza, mas ao mesmo tempo, mostrando a sua vontade. A vontade, carnalmente falando, de não passar pelo sacrifício que o esperava. Mas ele sabia que ele estava ali, não para fazer a sua vontade, mas a vontade do seu Pai. Amados, nós podemos ter muitas vontades, como de fato nós temos muitas vontades. Mas é necessário nós sabermos, é necessário nós buscarmos saber qual é a vontade do Pai e colocarmos diante dele. Não adianta nós escondermos de Deus qual é a nossa vontade. Possamos nos expor, mas que também, ainda que nós não estejamos preparados para fazer a vontade de Deus, que nós possamos dizer para ele: Senhor, mas se a minha vontade não é a tua vontade, seja feita antes a tua vontade. Mas, Senhor, me capacita a fazer a tua vontade. Me capacita, Pai, me capacita. E é isso que Jesus, então, de forma
eu quero que vocês não se esqueçam que Jesus estava profundamente angustiado, estava profundamente triste quando ele faz essa oração. E diz a palavra do Senhor que no versículo de número 40, é muito interessante isso aqui. Queridos, por mais que nós possamos contar com os nossos irmãos, por mais que o seu irmão, que o seu pastor, que a sua pastora, que o seu líder, você possa contar com ele em alguns momentos, vai ter momentos que você não vai poder contar com eles. Vai ter momentos que vai ser só você e Deus. Há momentos que eles vão dormir. Há momentos que eles não vão arcar com você com os mesmos problemas. Sabe por quê? Porque o problema, ainda que possamos ser ajudados, tem problemas que são nossos. E aquilo que é nosso, nós, por mais ajuda que tenhamos, tem momentos que nós vamos ter que passar sozinhos. E foi isso que aconteceu aqui com Jesus. A Bíblia diz que quando ele, no versículo 40, e voltando para os discípulos os achou dormindo. Jesus os achou dormindo, os encontrou dormindo. Eles não suportaram estar com Jesus no seu momento de angústia, no seu momento de dor. Eles não suportaram vigiar com Jesus e por isso eles dormiam. E diz a palavra do Senhor, e disse a Pedro, Jesus então disse para Pedro, então Pedro, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Nem uma hora vocês conseguiram estar vivendo junto comigo a minha aflição, a minha angústia? Vocês não conseguiram. Amados, e eu não vejo isso aqui como uma repreenda de Jesus. Eu estava repreendendo a Pedro. Mas eu entendo aqui que Jesus entendia que era a fraqueza do homem, a fraqueza de Pedro, a fraqueza de Tiago, a fraqueza de João, né, que impedia que eles pudessem estar com Jesus durante esse tempo. E depois do versículo de número 41, aí Jesus vai dizer assim para eles, assim, vigiai e orai. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. É verdade, querido, a carne é fraca. A nossa estrutura, ela é fraca, ela é frágil. E quantas vezes nós fazemos propósitos, não é? Aquele momento que nós estamos cheios da presença de Deus, aí nós dizemos assim, não, agora vai, agora eu vou saltar muralhas, agora eu vou conquistar isto, agora eu vou pregar para aquele, agora eu vou orar, eu vou me separar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas depois, parece que o espírito, né, aquele momento, parece que se vai. E aí nós não temos a menor capacidade, a menor condição de prosseguir, né, nos planos que nós colocamos diante de Deus, que prometemos que iríamos fazer. Por quê? Porque o espírito está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Mas eu não quero aqui que os amados usem a fraqueza da carne para deixarem de lutar, para deixarem de prosseguir, para deixar de fazer propósitos com Deus. Queridos, não façam isso. Não façam isso. Deus sabe que a sua carne é fraca, mas Ele sabe também que o seu espírito está pronto para a batalha. Amém? Seguindo em frente, no versículo 42,
Diz assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai. Ele faz a mesma oração. Meu Pai, se possível, se não é possível passar de mim esse cálice, que eu beba, faça-se então a tua vontade. A impressão que tem é que Jesus, quando pede para que o Pai passasse dele o cálice, mas que não fosse feita a sua vontade, mas a vontade do Pai. E quando ele vai ter com os discípulos e os encontra a dormir, aqui dá a impressão que ele entendeu no seu espírito, não é? Que não era possível passar o cálice dele, ele teria que beber. Porque ele vai dizer assim: tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça então a tua vontade. Faça então a tua vontade na minha vida. E diz a palavra do Senhor, e voltando, né? Eu acho muito interessante que Jesus, ele ia, retirava-se para orar, mas ele não se esquecia dos seus discípulos. Ele não se esquecia. Desculpa. Jesus, ele sempre voltava para ver como é que estavam os seus discípulos. Ver como é que estavam os seus companheiros de batalha. Queridos, é importante nós não nos esquecermos daqueles que estão conosco. Nós precisamos vê-los. Nós precisamos ir ao encontro deles. A Bíblia diz que Jesus, então, voltava sempre, né? E diz esse versículo 43, e voltando, os achou outra vez dormindo. Outra vez ele estava dormindo, mas voltou. Estava lá e os encontrou dormindo. Aí o segmento do versículo fala assim: porque os seus olhos estavam pesados, né? Eles estavam realmente pesados, cansados, né? Dessa batalha, desse tempo, não é? de oração, desse tempo do Getsemane, né? Eles não aguentavam, né, ser moídos ali, né? Serem prensados como Jesus estava sendo prensado. Jesus estava passando pela prensa ali no Getsemane, né? Jesus estava sendo moído pelas nossas transgressões, pelas nossas pisaduras, né? Aliás, pelas suas pisaduras, ele estava sendo pisado, né? Pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, não é? Então, a Bíblia diz que por causa de tudo isso que nós, das nossas transgressões, das nossas iniquidades, ele sofreu, ele foi moído, e pelas suas pisaduras, isso sim. Então, nós fomos sarados, nós somos sarados, nós somos curados. Glórias ao nome do Senhor. E no versículo 44, diz assim: deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Olha o que diz o versículo de número 45. Então voltou para os seus discípulos. Então voltou para os seus discípulos. E diz a palavra do Senhor, e lhes disse: ainda dormis e repousais? E eis que é chegada a hora em que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Nós sabemos que daqui para frente o texto, eu não vou seguir
o texto, há muito texto aqui para a gente falar, e o nosso tempo, eu não gostaria de ter assim uma mensagem tão longa, para não ser tanto cansativo para vocês. Eu prefiro que vocês tenham uma mensagem mais curta, mas que vocês possam absorver esse pouco da palavra de Deus, né? Que o pouco da palavra de Deus é muito, né? É muito para nós, quando nós assim possamos absorver, é muito. Então veja bem, então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais, eis que é chegado a hora em que o Filho do Homem está entregue, está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Amados, nesta noite, eu gostaria que você soubesse, eu sei que você sabe, mas eu só quero te lembrar uma coisa. Esse texto que diz, né, todas as vezes que diz que Jesus voltava, quando ele saía para orar, né, e ele voltava para junto dos discípulos e os encontrava a dormir, eu queria dizer uma coisa para vocês, que assim como Jesus sempre voltava, ele não deixava os seus discípulos sozinhos, assim também ele voltará para junto da sua igreja. Ele voltará para junto do seu povo. Para quê? Para levá-lo, para estar com ele. Para que onde ele estiver, estejamos nós também. Para que nós possamos entender de uma vez por todas, para que nós possamos confirmar que toda a palavra de Deus é a verdade. Tudo o que ele disse se cumpriu, tudo o que ele disse se cumprirá. E eu gostaria que você, ainda que não estivesse no templo, junto com a igreja, estivesse na sua casa, com a sua família, buscando a presença dele e crendo que ele voltará. Voltará para levar aqueles que são seus, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Amém? Eu gostaria que agora com esse fundo musical que apareceu, glória a Deus, a minha esposa colocou ali um fundo musical, eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí onde você está, que você recebesse essa oração que gostaria de fazer nesta hora, em nome do Senhor Jesus. Querido Deus, Pai Celestial, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Nós nos prostramos agora como igreja, como discípulos do Senhor, discípulos que o Senhor não os deixa nunca, o Senhor não os desampara nunca. O Senhor diz na tua palavra: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Senhor, esses discípulos, meu Pai, do Senhor, eu peço que estenda sobre eles as tuas mãos de graça, de amor, de misericórdia. Pai, que o Senhor possa fortalecê-los na graça e no poder do Senhor, meu Pai, para que nenhum deles se perca, mas, ó Deus, que eles possam prosseguir, meu Pai, de graça
em graça, de vitória em vitória, meu Pai, até o grande e glorioso dia do Senhor. Pai, que as lutas do presente não sejam, meu Pai, suficientemente fortes para afastá-los de Ti, afastá-los do Teu caminho, afastá-los da verdade. Senhor, alcance-os nesta hora, Pai. Cubra-os com o sangue de Jesus Cristo. Aqueles que estão enfermos, cura-os, ó Deus. Sara-os, ó Pai. Aqueles que estão tristes, abatidos, meu Deus, restaura-os, meu Deus, e levanta-os com as tuas mãos fortes e poderosas. Meu Deus, e que esse tempo que estamos vivendo seja um tempo de unidade, ainda que separados, seja um tempo de unidade familiar, de unidade, meu Deus amado, conjugal, restauração conjugal. Meu Deus, em nome de Jesus, nós não temos tido a oportunidade. Nós íamos começar o curso de Casados para Sempre. Também não podemos começar, mas o Senhor vai fazer esta obra, já vai fazendo esta obra, Pai, para o louvor da Tua glória, meu Deus. Pai, restaura-os para o louvor do Teu nome. Pai querido, nós oramos nesta hora e nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai. E Te agradecemos por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meus queridos? Deus abençoe vocês. Fiquem na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. E prossigam em oração. Prossigam em louvor. Prossigam firmes e constantes. Porque o Senhor dos Senhores tem grandes bênçãos para cada um de nós. Deus vos abençoe e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém.